Olá a todos, como vocês estão? Hoje o tema é futebol, especialmente sobre o Corinthians, que está sob a expectativa de que um novo treinador assuma suas atividades em breve. A confirmação da saída do técnico anterior foi divulgada recentemente e irei detalhar tudo sobre isso. O futebol é conhecido por suas surpresas e reviravoltas. No caso atual, a demissão do treinador era uma possibilidade esperada por muitos, mesmo que ele próprio não estivesse totalmente consciente dessa realidade. Durante uma transmissão ao vivo, um jornalista registrou um momento curioso, onde o ex-treinador, ao baixar a janela do carro, ao deixar o centro de treinamento, afirmou que as informações sobre sua saída estavam erradas. Entretanto, havia uma expectativa de uma reunião para formalizar essa decisão, pois ele já havia recebido a notícia. Após dirigir o treinamento pela manhã, ele deixou as instalações e não voltou mais a ocupar a função. Durante sua passagem pelo clube, ele comandou uma quantidade de jogos que variava entre 50 e 9 e 60, e seu último jogo teve outro profissional à frente do time durante o clássico contra o maior rival. Apesar do encerramento de sua jornada, ele é lembrado por ter conquistado o Campeonato Paulista em 2025, após um longo jejum, derrotando o adversário em seu próprio estádio. Essa conquista foi celebrada de forma intensa, mas surpreendentemente, apenas 21 dias depois, ele foi desligado. O título valeu a pena, oferecendo um tempo adicional ao profissional. Mas o desempenho em partidas subsequentes se tornou um grande desafio. Com apenas uma vitória nos últimos 6 jogos e a eliminação na pré-Libertadores, a situação se tornou insustentável, especialmente após todo o empenho da equipe nos anos anteriores para chegar a essa competição. A eliminação na pré-Libertadores diante de um adversário como o Barcelona de Guayaquil foi um golpe duro, ainda mais considerando o alto investimento realizado. Nos últimos 6 jogos, a eliminação na pré-Libertadores teve um grande impacto, pois o time já enfrentava dificuldades. Além disso, o desempenho em jogos da Sul-Americana foi insatisfatório, culminando em uma derrota em casa. Diversos fatores influenciaram a situação atual e a entrevista de um jogador se destacou refletindo o clima interno do elenco. Após suas declarações, tornou-se claro que a continuidade do trabalho do técnico e de seu assistente era inviável. Apesar de um bom relacionamento entre o assistente e alguns atletas, a comunicação com outros não era tão fluida, o que gerou desafios em sua atuação. O ex-treinador tinha um histórico respeitável no futebol, sendo um artilheiro e campeão em competições relevantes, mas a rotina do dia a dia ficou a cargo de seu assistente, o que ocasionou desgastes. A confiança entre os jogadores não era homogênea, criando um ambiente complicado no vestiário. Em determinado momento, tornou-se necessário implementar mudanças, embora o termo mudança deva ser tratado com cautela. Alguns jogadores foram considerados dispensáveis e a saída de um deles foi vista como inevitável. A reformulação ocorreu, mas com o passar do tempo, as necessidades do elenco continuaram a ser um desafio. O ex-treinador teve dificuldades em encontrar soluções para tais problemas e isso foi discutido por outros integrantes da equipe. Agora a expectativa gira em torno da chance de um novo profissional assumir o cargo, mas a situação anterior estabelece um contexto delicado, uma vez que esse novo nome terá que lidar com as relações já estabelecidas em outros clubes e a ampla experiência no cenário do futebol nacional. De modo um pouco confuso, visto que a conexão com a diretoria sempre foi bastante forte. Contudo, o profissional conta com ampla experiência, tendo atuado em diversos clubes, incluindo os 3 principais de São Paulo. Sua trajetória no futebol brasileiro é impressionante, portanto não é alguém que se deixaria levar por esse tipo de circunstância, ainda mais considerando que o clube não apresenta sinais claros de que pretende dispensar o atual técnico. Na verdade, no início parecia que a demissão poderia acontecer, mas ele continua assumindo suas responsabilidades. Enquanto não houver uma decisão definitiva, esse profissional permanecerá no cargo. O que se observa é que ele recebeu consultas
de um clube do Sul onde pediu para não fechar negócio e foi contatado por outro clube, mas deixou claro que não aceitaria essa proposta. Ele estava aguardando outra oportunidade e um clube da capital paulista surgiu como uma alternativa assim, como ocorreu em sua última passagem, quando ele havia acertado minutos antes. Agora esse clube se antecipou e uma publicação já informou que nesta sexta-feira ele será anunciado como o novo treinador. Outros veículos também estão seguindo nesta direção, indicando que de fato se tornará o técnico, o que é uma solução bastante evidente. Além disso, ele se encontra tranquilo em sua casa recebendo um valor considerável da confederação até a Copa de 2026 em torno de R$1.500.000. Ele se valorizou e, de fato, há clubes disputando sua contratação, o que lhe confere a liberdade de exigir o que desejar. O clube terá que lidar com isso, pois o profissional, apesar de ter um estilo mais tranquilo, que pode não agradar a todos, é uma pessoa notável. Além de ser um excelente ser humano, para aqueles que têm a oportunidade de conhecê-lo, ele é uma pessoa de fino trato e que consegue promover um bom ambiente profissional. A imagem que ficou da seleção com o episódio em que tentou se inserir na roda de pênaltis pode ter deixado uma impressão negativa, mas a realidade é que a seleção opera de maneira distinta, lidando com jogadores que muitas vezes não estão totalmente comprometidos. A impressão negativa em relação à seleção sempre esteve presente, especialmente com a cena do jogador tentando se integrar à roda dos pênaltis, o que gerava a ideia de falta de controle. No entanto, a realidade da seleção é bastante diferente. Ali se convive com atletas que em alguns casos não estão totalmente concentrados, não que todos sejam assim, mas alguns se apresentam desmotivados, preocupando-se mais com seus clubes e salários. Essa é uma questão real. Assim, a dinâmica da seleção é complexa, pois os jogadores se encontram a cada 3 meses, enquanto a rotina nos clubes é bem distinta. O trabalho do treinador é fundamental nesse cenário. Ele é bastante habilidoso nesse aspecto. Sua trajetória em um clube do Sul em 2011 e 2012 e sua passagem recente por outro clube, além de outros projetos, mostraram que a simplicidade pode ser extremamente eficaz. Um exemplo disso foi quando mesmo, com a lesão de um jogador fundamental, decidiu escalar 2 atacantes juntos com um deles atuando mais recuado. Com essa abordagem, conquistou um torneio nacional e um internacional. Essa é a essência do seu trabalho. Ao ingressar nesse novo clube, ele se perguntará como a equipe poderá atuar sem um meio articulador. Ele desenvolverá um sistema que se adapta à situação, percebendo que a defesa vem sofrendo muitos gols e pensando em soluções para isso, seja implementando uma linha de 3 defensores ou ajustando a marcação. Ele já está avaliando tudo isso, identificando o que é urgente e apresentando essas questões à diretoria, mencionando nomes considerados fundamentais para o meio do ano. Ele ganhou uma nova dimensão em sua carreira e sempre teve interesse em seu trabalho. Agora, com essa oportunidade, deseja muito abraçar esse desafio, pois todo profissional almeja a experiência de treinar um clube que possui uma história e uma cultura bastante singulares. O anseio por atuar no Corinthians sempre foi uma meta para diversos profissionais do futebol e a vivência no clube representa algo de grande relevância. A atmosfera em Itaquera se destaca pela singularidade marcada pelo constante apoio dos torcedores e pela pressão que vem com as entrevistas, o que transforma a experiência de um treinador. Os que ainda não vivenciaram isso encontram-se no começo de suas trajetórias. O profissional em questão demonstra total disposição para essa tarefa, foi abordado e aceitou a proposta. Observasse uma negociação de exigências com objetivos bem definidos e discussões sobre contratações, e ele já se mostrou de acordo com as condições apresentadas. Não está claro se houve conversa com a diretoria a respeito de outras propostas que chegaram anteriormente, visto que uma prioridade havia sido dada a um clube que não tomou iniciativa, ao contrário do Corinthians, que está retirando a proposta do mercado. Apesar de ainda não haver um contrato assinado, as informações sugerem que um anúncio pode ocorrer na sexta-feira. É pouco provável que ele dirija a equipe em um jogo próximo, já que os treinamentos ficarão sob a responsabilidade do técnico do Sub-20, que possui respeito na categoria e pode abrir espaço para novos talentos.
Quando o novo profissional chegar, terá a oportunidade de compartilhar suas impressões sobre os jogadores e informações internas estarão à disposição. Os auxiliares fixos também contribuirão nesse processo. Quanto a um técnico de renome, existe um certo receio no clube em relação à sua falta de movimentação e não se sabe se ele tem interesse em atuar na Europa ou se está aguardando algum contato. Inicialmente, ele já recusou diversas propostas, assim como o outro profissional mencionado. Assim, não se sabe se a dinâmica seria diferente neste clube e se a torcida aceitariam essa mudança de atitude. Neste momento, as atenções estão voltadas apenas para esse profissional e outros nomes que poderiam ser considerados não estão sendo debatidos. O tão esperado encontro parece estar se aproximando, pois há um diálogo em curso e as conversas têm avançado. A situação está sob os cuidados de quem está à frente desse processo. A diretoria destacou que um outro membro não tinha conversado com nenhum técnico anteriormente e há indícios de que ele começará a atuar de forma mais intensa após a recente mudança. Informações apontam que já havia negociações em andamento antes mesmo de um jogo recente, e ao investigar foi revelado que a primeira busca ocorreu logo após um clube ficar sem técnico. Isso aconteceu logo após a confirmação de uma saída, e o nome desse profissional começou a ser mencionado nos dias seguintes. O primeiro contato deve ter ocorrido nesse intervalo, não consigo recordar com precisão, mas lembro que houve uma demissão no domingo. Caso tenha sido realmente nesse dia, o nome de um treinador começou a circular na segunda-feira. O primeiro contato com esse profissional pode ter acontecido na segunda ou na terça-feira, quando o clube lhe fez uma oferta que considero irrecusável. Preciso revisitar minhas anotações, pois mantenho registros dos salários de vários profissionais e sei quanto cada um recebe. Estou tentando descobrir quanto um determinado treinador estava ganhando em seu último clube, já que uma fonte me informou que o novo técnico deve receber um salário um pouco mais do que o dobro do que esse profissional recebia. Se sua contratação se confirmar, ele se tornará um dos treinadores mais bem pagos do futebol brasileiro. Isso se deve ao fato de que ele já teve uma passagem pela seleção brasileira. Sobre seu desempenho na seleção, há espaço para discussão, já que teve tempo para implementar seu trabalho, mas o fato de ter estado na seleção eleva seu prestígio. Além do mais, esse treinador não estava muito disposto a assumir um novo trabalho logo após deixar a seleção. Conversei com uma fonte em um clube que mencionou que a justificativa desse técnico para não aceitar uma proposta desse time foi a sua decisão de não trabalhar imediatamente após sua saída da seleção. No entanto, ao falar com essa fonte, hoje fui informado de que ele realmente está em negociações com o clube e que tudo indica que pode aceitar. Perguntei o que ele havia solicitado na outra equipe, tentando entender o que poderia pedir ao novo clube em termos de projeto. A fonte disse que ele não havia discutido salários, pois sua decisão havia sido não assumir um trabalho naquele momento. Essa fonte concluiu que gostaria de entender exatamente o que foi solicitado na outra equipe para avaliar quanto seria demandado pelo novo clube ou quais seriam os pedidos em relação ao projeto. Ele não fez exigências nem discutiu remuneração, afirmando que não estava disposto a trabalhar naquele momento. Conforme essa fonte me informou, ele já estava praticamente fechado com o novo clube quando o abordamos, pois deixou claro que não estava interessado em receber propostas. Ele mantém uma ótima relação com seu ex-clube e com a cidade, tendo realizado 2 passagens durante as quais conquistou títulos relevantes. Assim, para convencê-lo, é crucial apresentar um projeto robusto, além de um salário atraente. Vez que o novo clube tem mais condições financeiras para oferecer um valor elevado em comparação ao anterior, embora este também tenha feito uma proposta interessante a outro treinador. A situação é incerta e esse treinador parece ser a escolha mais adequada. A oferta feita a ele é para que receba um valor que representa um pouco mais do que o dobro do que o profissional anterior ganhava. Acredito que ele não tem motivos para se preocupar, pois é um treinador que, a meu ver, possui grande potencial no cenário do futebol brasileiro. Ele já teve a chance de comandar a seleção, enquanto o outro treinador também já esteve à frente da seleção argentina.
O detalhe é que o novo clube está preparado para pagar um valor ligeiramente superior e, além disso, não pode se dar ao luxo de esperar muito. Portanto, o contrato dele incluirá cláusulas específicas como metas de títulos e classificações, além de solicitações de contratações. A probabilidade de ele ter sucesso é alta, já que o clube aceitou todas as condições que ele apresentou. Neste momento, esse treinador é o nome de destaque para assumir o comando do clube, o que já é bastante conhecido. O que realmente difere são os detalhes da proposta, com um salário que deve ser um pouco mais do que o dobro do que o profissional anterior recebia. Tudo que foi requisitado foi aceito. O nome de Dorival Júnior aparece como o mais apropriado para liderar a equipe, e isso já é amplamente reconhecido. O que realmente se destaca são os pormenores da proposta, que inclui um salário que ultrapassa em mais do que o dobro o que o técnico anterior recebia no clube, além de incentivos e bonificações que foram aceitas. Promessas de contratações também foram acordadas, o que garante uma série de boas novidades. Agora precisamos abordar a questão de Hugo Souza, que se machucou no final do Campeonato Paulista, no dia 27 de março, quando a equipe empatou com o rival em 0-0 e conquistou o título. Caso ele não esteja à disposição para a partida da terceira rodada da fase da Sul-Americana, o goleiro deve estar apto para enfrentar o Flamengo no dia 27, que será um domingo. Essa partida se refere à sexta rodada do Campeonato Brasileiro, o que significa que sua volta ainda deve demorar um pouco. Sem Hugo, sentimos muito a ausência dele, que é uma peça essencial. Também é importante mencionar Igor Coronado, que além do Hugo sofreu uma lesão de grau 1 no ombro e o prazo para recuperação é de 3 semanas conforme verificação. Ele sentiu o problema na vitória da equipe contra um adversário por 3-0 na segunda rodada do Campeonato Brasileiro no dia 5. Acredito que Coronado tem gerado mais custos do que resultados para a equipe. Sou a favor de que ele busque novos horizontes. Não sei como você vê essa situação, mas sinta-se à vontade para comentar. Retornando a falar sobre Dorival Júnior, segundo informações, a contratação está próxima de ser finalizada e deve ser anunciada ainda hoje, sexta-feira. Todos os pontos do contrato foram discutidos e a equipe aceitou todas as condições apresentadas. Diante disso, há a expectativa de que Dorival seja apresentado até o final da tarde. Qual é a sua opinião sobre essa situação? Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Exclusiva do Corinthians continuando. Um verdadeiro terremoto sacudiu os bastidores da Copa Sul-Americana recentemente. Segundo fortes rumores que circulam nos corredores da Conmebol, o Corinthians pode ser severamente punido com a perda de 3 pontos por ter escalado o atacante Yuri Alberto de forma irregular na competição. A notícia, que ainda aguarda confirmação oficial, deixou a fiel torcida em estado de alerta e pode custar caro ao clube na briga por uma vaga na próxima fase do torneio. Yuri Alberto Monteiro da Silva, nascido em São José dos Campos no dia 18 de março de 2001, é um dos principais nomes do elenco alvinegro. Centroavante titular, o jogador tem sido peça-chave nas partidas do Timão, tanto no cenário nacional quanto internacional. No entanto, a denúncia indica que o camisa 9 teria sido incluído na lista de jogadores inscritos para a Sul-Americana de maneira incorreta, o que configuraria uma violação grave do regulamento da competição. Caso a sanção se confirme, o Corinthians veria sua situação na tabela do Grupo F se complicar de maneira dramática. A perda de 3 pontos em um torneio com fase de grupos curta e altamente disputada poderia significar a eliminação precoce da equipe de Parque São Jorge. Mais do que isso, abriria espaço para rivais diretos na classificação e acirraria ainda mais a pressão sobre a diretoria e comissão técnica do clube. A diretoria corintiana ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso, mas fontes ligadas à Conmebol indicam que a decisão pode ser anunciada nos próximos dias. Nos bastidores, dirigentes correm contra o tempo para apresentar defesa e evitar a punição que, se confirmada, deixaria um dos clubes mais populares do Brasil em situação delicadíssima. A comissão técnica, por sua vez, já trabalha com
o cenário mais pessimista e reavalia estratégias para os confrontos restantes. Enquanto a confirmação oficial não vem, a torcida corintiana se divide entre incredulidade e revolta. As redes sociais do clube foram tomadas por manifestações de apoio e cobranças, em um misto de paixão e frustração. O caso de Yuri Alberto reacende o debate sobre os cuidados com a burocracia nos grandes clubes brasileiros e pode se tornar um divisor de águas na campanha do Timão na temporada. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!